Nós vamos tratar desse assunto, desse tema, nossa grande esperança, e desde que o Senhor um dia revelou Jesus para mim, é o que mais mexe comigo, mais me alegra. É que um dia nós vamos estar com Ele. Um dia. Nosso último estudo em Romanos, nós vimos que mesmo como cristãos, nós temos uma propensão à carne. Nós vimos quando Paulo fala ali no capítulo 8 de Romanos, onde nós estamos, ele fala 8 vezes, usa a palavra carne. E a palavra carne ela tem alguns significados. Dentre esses significados, para nós que já cremos, uma propensão. Paulo vai falar também dos despojos do velho homem. Nós um dia, quando Deus nos revelou Jesus, nós cremos, Ele nos deu uma nova vida. Mas essa nova vida, novo nascimento, nascer do alto, ela começou, e é um processo. E nós temos toda uma velha vida que deve ser levada sempre para a cruz, para que a vida de Cristo se manifeste. Então nós temos essa carne, essa tendência, essa propensão para o pecado. E o nosso andar deve ser o de levar o morrer de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim: se, há uma condição aqui para nós que cremos, se vocês quem? Eu e você, se você um dia nasceu de novo. Se vocês viverem de acordo com a carne, ou com essa propensão, ou com essa tendência pecaminosa, vocês vão ter um resultado, vão morrer. Não morrer espiritualmente, porque alguém que nasceu de novo não morre espiritualmente. Mas a palavra morrer tem o significado também de separação. Então nós estamos separados daquele relacionamento para o qual nós somos chamados. Se nós deixarmos que a carne, nossa tendência de pecado, reine. Agora, o objetivo e o foco dele é, se, por outro lado, pelo Espírito, ou seja, quem faz? O Espírito, não nós. Eu nasci de novo, obrigado Jesus, o Senhor me deu uma nova vida, agora pode deixar comigo. Não. Senhor, o teu Espírito agora habita em mim. Então, Senhor, eu vou buscar no teu Espírito essa capacitação para não viver mais de acordo com a carne, mas viver de acordo com o Espírito. E Ele, o Espírito, então, vai fazer-nos levar o morrer, os atos do corpo desta carne. Quanto mais do Espírito, mais dele, menos de nós mesmos, menos da carne. É isso que Paulo está dizendo. Nós vimos, e aí, o que é andar no Espírito? O que é ter comunhão no Espírito? Está cheio dele. Cheio dele como? De alguém que eu não vejo, eu não sinto, não toco. Cheio da palavra dele. Cheio meditando na palavra dele, das coisas dele, pensando nas coisas que são do alto, não nas daqui da terra. Cheio de contato com ele pela oração, orarmos, conversarmos com ele, no relacionamento entre nós que cremos, andarmos na presença dele. Através disso, essas são formas práticas de que ele vai habitar em nós pelo seu Espírito e vai nos capacitar a viver. Mas por que eu tenho que andar em Espírito? Você não tem que fazer nada, obrigado. Agora, se você nasceu de novo, você quer isso. Isso nós vimos no nosso último estudo que nós fizemos aqui sentados, que algumas evidências da nova vida, uma delas é o desejo de andar na presença do Senhor, de conhecê-lo mais. Nós conversávamos aqui antes da nossa reunião, os irmãos que estão da diaconia, se nós falarmos, nós não temos um desejo, a gente não está vendo que é pouco, e o Espírito vai falar, é pouco, você tem me procurado pouco. Aquele que crê, ele vai falar, é verdade, Senhor. É verdade, eu preciso mais do Senhor. Ele está me mostrando isso. E aí ele fala assim, então coloque em prática isso. Se eu creio de verdade, eu vou desejar. E se você crê, quando você ouve disso, eu falei, puxa, eu estou tão distante disso, mas eu quero isso. Senhor, me capacita
a te desejar, como nós cantamos. Agora, isso só se dá onde? No Espírito. João capítulo 4, versículo 24. E aí é por isso que eu falei, se você nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. Deus é Espírito, nós não tocamos Deus, nós não vemos Deus, nós não sentimos Deus, ainda que muitos ensinem que nós devemos sentir a presença de Deus. Não se sente a presença de Deus, se crê na presença de Deus. De que forma? Pelo Espírito de Deus, que habita em mim e que testifica com o meu Espírito que eu sou filho desse Deus. A minha certeza é palavra. Me emociono, eu sinto, é uma alegria louvar, é claro que é, porque eu sou um ser emocional, mas a minha base não está na minha emoção, não pode, porque a minha emoção, ela é volúvel, às vezes ela está forte, às vezes não, a gente tem que tomar esse cuidado. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito, andar no Espírito, e em verdade. A palavra diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que nós andamos em Espírito? Num relacionamento com Ele, tendo nascido de novo, e na verdade, o contato com a palavra dEle. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Entenda, só pode andar no Espírito quem nasceu do Espírito. Não é quem participa de uma igreja, a ideia de igreja como isso aqui não existe isso. Igrejas são aqueles que creem. João capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus respondeu, na verdade eu te digo. Ele estava falando para um religioso. Então, e ele conhecia tudo de Bíblia, inclusive. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água, simbolizando a palavra, e do Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, que nos revela que somos pecadores, e o que Cristo fez por nós, e quando nós nos reconhecemos pecadores, nos arrependemos, movidos pelo Espírito, e cremos no que Cristo fez, nascemos do Espírito. Não pode entrar. Não existe outra possibilidade de relacionar-se com Deus senão pelo Espírito. Eu não posso me relacionar com Deus me dobrando diante de uma imagem, seja aquela imagem o que for, represente o que for. Eu não posso me relacionar com Deus por um mediador que não Cristo. Não sei, por um padre, um pastor, não. É pelo Espírito quem habita em mim. E aí ele diz, o que é nascido da carne é carne. Isso todos nós somos. Eu não sei se todos vocês são nascidos do Espírito. Meu desejo é que sejam. Agora, nascidos da carne, todos nós somos. Nós estamos aqui. Temos esse corpo físico. É isso que ele está dizendo. O que é nascido fisicamente é físico. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito que reviveu em mim. E agora eu tenho relacionamento com Deus pelo Espírito. Se você não sabe o que é nascer do Espírito, a nossa proposta dos estudos, como conhecer a Deus, tem esse objetivo, falar dos fundamentos, de como nós podemos nascer do Espírito. Agora, se você já nasceu de verdade, não é natural que desejemos nos relacionar com quem nós amamos? Não é natural isso? Como consequência deste relacionamento e pela sua graça, eu nasci de novo, então não é natural que nós queiramos viver num relacionamento com Deus? Se não for natural para você, então você tem que questionar se você realmente nasceu de novo. Porque não é que eu tenho que fazer, eu nasci de novo, né? Então eu tenho que começar a fazer. Não, é porque eu nasci de novo, o Espírito de Deus me incomoda. Eu quero ter um relacionamento com você. Ele está sempre falando, Marco, quando eu ouço essas verdades, eu falo, puxa, Senhor, tem misericórdia, você já está perdoado. Mas eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você ande comigo. E além disso, precisamos nos relacionar, e aqui nós começamos a entrar então no estudo, para estarmos fortalecidos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós precisamos nos relacionar porque nós queremos andar na presença de Deus.
e por consequência nós temos essa maravilhosa salvação, e aí nós temos a força dele, do Espírito, para enfrentar algo que faz parte das nossas vidas, e vai fazer parte das nossas vidas, que é o sofrer. Olha só o que Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, se eu e você somos filhos de verdade, um dia eu nasci de novo, passei a ser filho. Nós já falamos várias vezes, nem todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade. Só são filhos de Deus aqueles que nascem de novo, que creem no que Cristo fez. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós vamos herdar tudo que Cristo herdou, quando Ele voltar. Se é certo, a palavra está afirmando algo. O que ela está afirmando? Que com Ele padecemos, que com Ele sofremos, que assim como Ele sofreu, não o mesmo sofrimento, mas nessa vida, como cristãos, nós vamos sofrer. Nos mais variados níveis, mas o cristão foi chamado para o sofrimento, com um propósito, para que com Ele também sejamos glorificados. Amém. Para que Ele venha formar o caráter de Cristo em nós. Como é que Ele vai fazer? Lapidando. E o lapidar dói. Mas é um propósito, glorificação. É absolutamente certo, nós vamos sofrer. Dor, doença, perdas, perseguição, decepção, violência e injustiça, a tristeza pelos perdidos, nós vamos sofrer. Faz parte da nossa vida como cristãos. A ideia triunfalista que tem sido pregada aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. John Piper diz que se a demonstração do amor de Deus e do tratar de Deus em nós é termos prosperidade e saúde, ele odiava Paulo. Pode ser que alguém tenha ouvido um tipo superficial de evangelização, Martin Lloyd Jones dizendo, que tenha lhe dado a impressão de que se tão somente dissesse que cria no Senhor Jesus Cristo, nunca mais teria qualquer problema, nunca mais estaria em qualquer dificuldade, toda a sua vida seria sempre um esplendoroso dia de sol e nunca mais teria que sofrer. É isso que é pregado aí. Venha para cá. Deus vai curar todas as suas doenças e você vai ter dinheiro. Isso é uma mentira. Porque se é certo que nós somos filhos, é certo que nós vamos padecer. Alguns mais, outros menos, mas nós somos chamados porque Deus quer tratar conosco para formar Cristo em nós. Paulo não pensava assim. Certa ocasião ele estava em Listra e foi apedrejado. Aliás, apedrejar era algo que ele tinha experiência, ser apedrejado, pelos religiosos. Olha o que ele disse em Atos capítulo 14, versículo 22. E aí nós vamos ter o padrão. E o que eu quero que nós... Eu entendo que a sua reação, quando você olhar para a vida de Paulo e ver como ele considerava o sofrimento, eu e você vamos colocar o nosso rosto no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não vejo assim o sofrimento. Paulo diz em Atos capítulo 14, versículo 22, ele tinha acabado de ser apedrejado. Ele diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Apesar das lutas, apesar do sofrimento, permaneça na fé. Dizendo: irmãos, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O que isso tem a ver com teologia da prosperidade e confissão positiva? Vem para cá, não, é exatamente o oposto. Nós precisamos, por quê? Porque Deus vai formar Cristo em nós por meio das dificuldades. Ou você, no bem bom, você vai buscar. Por favor, não sejamos hipócritas, nós não vamos buscar. E Ele, porque Ele nos ama, vai permitir dificuldades, para que aí nós recorramos a Ele. Fortalecendo e encorajando, depois de ter sido apedrejado. Senhor, olha aí,
Eu estou pregando a sua palavra e esse povo vem me apedrejar. Que isso, Senhor? Pouco antes de ir para a cruz, Jesus disse aos seus discípulos que eles chorariam e se lamentariam. João capítulo 16, versículo 22. Jesus, antes de ir para a cruz, ele está dizendo aquilo para aqueles discípulos e está dizendo para nós também. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Vocês vão sofrer. Calma, perseverem em mim. Essa seria a tônica desta vida. Jesus ali um pouquinho no final, o que ele vai dizer? Versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz que independe das circunstâncias. No mundo vocês vão ter aflição, tribulações, aflições. Contudo, tenham ânimo, contudo, perseverem, contudo, permaneçam em mim. Por quê? Porque eu venci o mundo. Essa vitória, ela ainda não se manifestou totalmente, visivelmente, mas é só questão de tempo. E eu creio de pouco tempo. Olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida dos apóstolos. Olhe para a vida de homens de Deus, não grandes homens de Deus, homens de Deus. Nós vimos há pouco tempo a história do Hudson Taylor, que é aquilo, homem que abandonou tudo para pregar a palavra, para viver, para sofrer, por amor ao Senhor. Esses homens tinham a compreensão do que é, eles estavam sendo lapidados pelo Senhor. E o Senhor Jesus? E o próprio Jesus, Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 8. Olha o que esse texto diz, irmãos. A gente sabe que é verdade, mas a gente não tem condição de entender, porque Jesus é Deus. Deus não precisa aprender nada. O que Deus precisa aprender? Mas o texto está dizendo aqui, que Jesus aprendeu, e eu e você só aprendemos dessa forma aqui. Hebreus 5, 7 a 8, o qual, o autor aos Hebreus está falando de Jesus, nos dias da sua carne, porque aqui ele já estava lá na glória com o Pai, nos dias que ele esteve aqui como homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Que hora que ele está fazendo isso? Lá, orando, pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. O Pai não o livrou da morte, por amor a nós. Foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido. O Pai ouviu, mas disse não. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, Deus, aprendeu pelo que ele sofreu. É claro que o ápice do sofrimento foi na cruz, mas a vida de Jesus foi assim. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E quando as pessoas chegavam para ele, a multidão recebia cura e tal, mas na hora do vamos ver, todo mundo foi embora. Porque você quer me seguir, você vai ter que levar a sua cruz. E cruz implica em sofrimento. O sofrer e não o triunfalismo faz parte da vida cristã. É certo que com ele padecemos. Isso é masoquismo? É desejar? Não, não é. Mas é a forma que Deus trata. E outra, essa é uma das formas de saber quem é quem. Daqueles que professam Jesus e daqueles que são passados pelo fogo,
para serem provados, até onde eles realmente creem. E olha, eu quero ver para a minha vida, eu quero ser misericórdia de mim. Eu quero ser esse, Senhor. Eu não posso, mas me capacita a perseverar até o fim, a não te negar, Senhor, a viver para a sua glória. Diante dessa certeza, então, de que eu e você vamos sofrer, temos sofrido, é fundamental que nós tenhamos uma mudança de perspectiva e de reação diante daquilo que é certo para nós. Voltamos lá para Romanos, capítulo 8, e aí nós vamos, o nosso texto é do versículo 18 ao versículo 25. Vamos ver como Paulo e nós, vamos comparar como Paulo considerava e nós consideramos. Versículo 18, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, por mais duras que sejam, ele não está negando a realidade da dureza do sofrer, elas são café pequeno, elas não são para comparar com a glória com que em nós há de ser revelada. Dói, não posso chorar, claro que eu posso, mas eu vou chorar e vou ver diferente. Senhor, o Senhor quer tratar comigo, Senhor, não deixa eu reclamar, Senhor, vem formar Jesus em mim, me capacita a te louvar e te agradecer, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das lutas. Do que Paulo está falando aqui, e aí vamos ver as aflições que Paulo tinha, coisa pouca. E vamos comparar com a nossa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, como é que Paulo pode dizer isso, senão pelo Espírito? Como é que Paulo pode fazer uma afirmação dessa, se não for pelo Espírito de Deus? 2 Coríntios 4, 17, pois ele não fala assim, os nossas aflições no tempo presente não são de comparar. Aí ele está dizendo assim, que ele escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, mais ou menos no mesmo período que ele escreve Romanos. Ele está dizendo assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Paulo está falando, os meus sofrimentos leves e momentâneos, os seus. Eles estão fazendo o quê? Eles estão produzindo. Deus está usando os nossos sofrimentos. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que essa que vai ser revelada um dia. E que pesa mais. Não dá para comparar mais do que o nosso sofrimento. Paulo não olhava aqui, ele olhava lá. É claro que ele sofria, mas olha para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quando eu olho para Ele, quando eu busco nele a capacitação, Ele pode nos sustentar, nos capacitar. Agora vamos ver quais eram esses leves e momentâneos sofrimentos de Paulo. 2 Coríntios, aí, capítulo 11, versículo 23 a 27. Eu vou ler na linguagem de hoje, que fica mais fácil para nós vermos que Paulo fala assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Deve ser coisa pouca, porque ele está falando que é leve e momentâneo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27, Paulo está falando dele e diz assim: tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Isso aqui não é uma linguagem figurada, isso é literal, ele sofreu isso de verdade. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas, 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas eu passei 24 horas boiando no mar.
Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, porque ele é perseguido pelos judeus, assim como ele um dia foi perseguidor, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Mas isso aqui está produzindo em mim uma glória eterna que pesa muito mais do que isso. Isso era Paulo. E o que Paulo está dizendo aqui é leve e momentâneo. E o meu e o seu? Ah, mas isso é só para o apóstolo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Paulo está falando... Filipenses escreve a carta preso e a carta da alegria, e ele está preso. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Das cartas dele, que são para nós, que são palavra de Deus por meio de Paulo. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Estou sofrendo. Paulo agiu assim. Ah, então eu consigo. Não, não consigo. Senhor, o teu Espírito que habitava em Paulo e que o capacitou a viver assim, habita em mim, me capacita, Senhor. E quando eu errar, eu já recebi o perdão. Não se trata do perdão, mas se trata da capacitação de perseverar até o fim. Perseverança dos santos, uma evidência daqueles que, quando professam que nasceram de novo, continuam, não importa quão difíceis sejam as tribulações. Tudo que Paulo suportou e a maneira como ele viveu e viu o que suportou, vem do Espírito que faz morrer os atos do nosso corpo. Nossa tendência de reclamar, nossa tendência de murmurar, se não for pelo Espírito, nós não conseguimos. Mas pelo Espírito é possível. Se andarmos em Espírito é possível. Isso não quer dizer, irmãos, nós não estamos falando aqui, então, eu não posso expressar a minha tristeza. Ele não está dizendo isso. Jesus expressou, Paulo expressou, os apóstolos expressaram a sua dor, a sua tristeza, mas com uma outra perspectiva, não de desespero, mas de um tratar de Deus. Não quer dizer que agora eu viro uma pedra de gelo, que eu não é isso, mas é com uma perspectiva diferente. Então, Marco, o título do estudo é a nossa grande esperança. Romanos 8, versículo 18. Tenho por certo, tenho certeza absoluta pela fé, que as aflições, nós vimos as aflições de Paulo, é Paulo que está escrevendo Romanos, as aflições que ele considerava leves e momentâneas, e que tinham peso de glória, e que estavam formando o Cristo nele. Nós podemos trazer para as nossas realidades. Deus tem um propósito, formar Cristo em nós. Ele começou uma boa obra, e essa boa obra vai ser aperfeiçoada quando Jesus voltar, quando Ele mesmo voltar. As aflições do tempo presente, desse momento, desse mundo, dessa realidade, que vai passar, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se eu e você cremos, o nosso sofrimento não é nada. Não é nada perto do que Ele tem para nós. Ah, isso é fuga da realidade, hein? Negar a realidade, utopia. Não, é palavra de Deus, é verdade. Versículo 19. Porque a ardente expectação, quando nós estamos nos sofrendo, nós desejamos, Senhor, volta logo. Olha o propósito, também, formar Cristo, mas também colocar os nossos olhos naquilo que vale. Não aqui. Aqui tem muita coisa
boa. Mas quando Deus permite o sofrimento, Senhor, volta logo. Volta logo, Senhor. A ardente expectação, que significa essa expressão, esperar com suspense, estar de cabeça erguida. Sábado eu estava com as crianças lá no União, falando para os meninos, e falou, quem crê em Jesus, menino de 6, 7 e 8, espera que ele volte, um dia ele vai voltar, vamos lá ver se ele está voltando? E fomos todo mundo na janela para ver. A palavra diz que quando nós ouvirmos essas coisas, eu tenho ouvido alguns irmãos, é lógico que essa sempre foi uma esperança, já faz mais de 20 anos que eu creio no Senhor, mas eu tenho ouvido alguns irmãos que estão falando mais disso, e falando, puxa Senhor, será que é? Será que o Senhor está vindo? Essa expectativa, de que um dia a criação, a ardente expectação da criação, o universo, vai ver o quê? A manifestação, o mundo inteiro vai ver nós com Cristo, os filhos de Deus. Um dia Ele vai acabar com o sofrimento de uma vez por todas. Enquanto isso, coloquemos os nossos olhos nele, busquemos nele, como igreja, assim, como irmãos, para andarmos juntos, para levarmos as cargas uns dos outros. Mas olhamos para ele. A manifestação dos filhos de Deus. Manifestação a expressão significa que o mundo inteiro vai ver. O Jesus que foi humilhado, crucificado, e que foi visto ressurreto apenas por alguns. Os apóstolos que foram perseguidos, a história da igreja de milhares, de milhões que morreram martirizados por amor a Cristo. Quando Ele voltar, o mundo vai ver aqueles que o esperam. Nada se compara a esta expectação, a essa esperança, e ela foi dada para nos consolar, para nos mover, para dar mais um passo em direção a Ele, porque um dia eu vou vê-lo, face a face. Isso não é uma expressão, não é uma metáfora, isso é verdade. Eu vou ver Jesus, o homem Jesus que veio até a essa terra para me salvar. É verdade, nós sofremos com a dor e doenças, perdemos entes queridos, vemos nossas famílias sendo destruídas. Hoje eu estava no almoço com meus familiares, ninguém quer saber de Cristo, fazem piada da morte. Como é que dá para ficar alegre, rir de coisa fútil? Vai lá, prega a palavra, dá um DVD, ó tio, tem um deles que está desesperado, não quis nunca saber, vive uma vida de pecado, e está com medo de morrer. Ó tio, falei já de Jesus, ouve isso aqui. Na hora que chegar em casa, que você não está fazendo nada, vai ouvir a palavra, vai ler. Famílias destruídas, igreja dividida, sendo difamada pelos picaretas, mas há uma esperança dada pelo Pai, a nós os filhos, e que nada disso, por pior que seja a verdade, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Versículo 20 e até o versículo 23. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade aqui é futilidade. A criação que Deus criou com um propósito não cumpre mais o propósito que Deus estabeleceu desde o dia que entrou o pecado. Isso aqui não vai melhorar. O homem não vai melhorar essa realidade, só vai piorar. Não foi por sua vontade, pela vontade de Deus. Entrou o pecado, acabou com isso. Eu vou fazer tudo novo. Mas por causa de quem a sujeitou,
que é Deus, sujeitou a essa criação, essas coisas desse mundo. Na esperança, e esperança na palavra de Deus não é, puxa, um dia quem sabe. Não, esperança é certeza, é que eu não sei quando vai acontecer, mas é certo que vai acontecer. De que a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção. Um dia, novos céus, nova terra vão ser feitos. Não é metáfora, é verdade. Lá não vai haver mais carne, não vai haver mais diabo, não vai haver mais esse mundo, esse sistema. Nós vamos estar na presença de Deus para sempre. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Naquela época não tinha cesárea. Isso só piora. Isso não é pessimismo, é realidade, só piora. A criação geme em todos os níveis. A natureza, a depravação do homem, cada vez mais se afasta de Deus. E quando você acha, não, agora chegou o ápice, vem uma nova notícia de algo que é pior ainda, que está cada vez mais se distanciando. A criação geme. Dores de parto, o que acontece? Para aquelas que tiveram parto normal, começa devagar, dói um pouquinho, vai aumentando, o espaço vai diminuindo, a dor vai aumentando. Jesus falou assim, os sinais do fim vão ser dessa forma. E não só ela, mas nós mesmos. E aí mais uma evidência. Eu creio em Jesus? Não, eu gostaria de ficar aqui. Nós mesmos temos as primícias, que somos os primeiros e melhores frutos da colheita. Do Espírito, também gememos em nós mesmos. Há um desejo. Jesus, eu quero que o Senhor volte agora. Eu gostaria que o Senhor voltasse hoje para estar na tua presença, para sempre. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, receberemos corpos glorificados. Sabemos que a dor, que há sofrimento, afinal, é certo que com Ele, Jesus, padecemos. Mas busquemos ao Senhor. Busquemos mais o Senhor. Vamos perseverar, vamos continuar olhando para o Senhor, ainda que o mundo inteiro não creia, ainda que o mundo inteiro não deseje. Vamos nos encher do Espírito, das coisas dEle. Vamos tirar aquilo que não leva a Ele. Nessa esperança, Senhor, me capacita a te dar graças por tudo, por todas as coisas. Lembre-se que um dia, Mateus capítulo 24, os versículos 30 e 31. Lembre-se que um dia, o que vai acontecer? A manifestação dos filhos de Deus. Quando que essa manifestação vai acontecer? Um dia. Mateus 24, versículos 30 a 31. Um dia aparecerá, se manifestará no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus, aquele cordeiro que foi rejeitado, e quando foi levado injustamente para morrer por mim e por você, pecadores, ele não saiu uma palavra da sua boca. Aquele cordeiro agora não vem mais como cordeiro, ele vem como rei, como Deus. Todas as nações da terra, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, vão estar diante dele. Alguns vão lamentar, não os filhos, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A glorificação daqueles que esperam Jesus é isso.
E Ele, o próprio Jesus que nos salvou, enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Eu tentar imaginar isso. A palavra diz que os elementos se desfarão, vai haver um cataclisma. Tudo vai estar centrado naquele que sempre esteve, Jesus. E nós esperando. Ele vai mandar, e esse som de trombeta e os seus anjos reunirão os seus eleitos, aqueles que nasceram do Espírito, que nasceram de novo, que um dia reconheceram-se pecadores, se arrependeram e creram na morte e ressurreição de Jesus. Todos aqueles que passaram por inúmeras tribulações, aí eles vão ver, ó Senhor, o que o Paulo disse era verdade. Tudo aquilo que eu sofri não tem como comparar com esse momento. Ele vai reunir os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. A gente, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Olha o que Paulo está dizendo aqui, do versículo 13 até o versículo 18, Paulo está falando assim, irmãos, não fiquem preocupados com aqueles que morreram em Cristo, não, Jesus quando voltar, Ele vai trazê-los de volta. E aí Ele está dizendo, versículo 18, naquele dia quando o Senhor voltar nos ares, que é exatamente o mesmo texto que Jesus falou em Mateus 24, Ele diz assim, assim estaremos com o Senhor para sempre, nós vamos passar a eternidade com Jesus. E aí Ele diz assim, eu estou dizendo isso, irmãos, para que vocês falem para outros irmãos, especialmente aqueles que estão em sofrimento, consolem-se. Isso é consolo com essas palavras. Naquele dia, o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro nem tristeza, porque tudo que era velho já passou. Fala isso para alguém que não crê. Fala que você é um louco. Essa loucura é sensacional. Versículo 24 e 25 de Romanos 8, para nós terminarmos. É verdade, ainda nós não vemos, nós somos chamados a viver pela fé. Só pela fé. Não por sentir, não por tocar, não por ver, mas por crer no que Deus falou em sua palavra. Porque em esperança fomos salvos. Essa é a esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Nós vivemos somente pela fé. Não tem como te mostrar aqui. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, que é fruto do Espírito, com quem nós devemos estar cheios, com paciência esperamos. Sabemos que a dor, afinal é certo que com Ele padecemos, mas com Ele seremos glorificados. Busquemos ao Senhor, irmãos, enquanto se pode achar. Invoquemos ao Senhor enquanto Ele está perto. Clamemos a perseverança. Senhor, está duro. Senhor, é difícil. Senhor, eu não consigo ver saída para isso. Senhor, eu não consigo ver como é que o meu pai vai crer. Mas Senhor, me capacita. Nós devemos manter os nossos olhos
na bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ô Pai amado, obrigado porque essa esperança, ela nos enche de alegria. Quando nós olhamos para essa esperança, Senhor, quando o Senhor nos leva pela Sua palavra a olharmos para o dia em que nós estaremos contigo para sempre, o Senhor tira tudo aquilo que nos leva muitas vezes ao desespero. Ô Senhor, não deixe que isso seja apenas em algumas ocasiões, mas Senhor, capacita-nos a manter viva essa esperança, como tantos e tantos irmãos como Paulo viveram, Senhor. Para ele, Senhor, o morrer era lucro. Senhor, que nós precisamos desejar estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Senhor, nos mova a isso, Pai. Derrama no meu coração e dos meus irmãos aqui esse desejo de andar na Tua presença, de viver na Sua presença, para que nós estejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que nós vivamos para a Sua honra, para a Sua glória, enquanto aguardamos a Tua volta para nos buscar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem agora como Teus filhos, por meio do que o Teu primogênito Jesus fez. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor revelou essa verdade para nós. Eu te peço que revela para esses que estão aqui, revela que a morte de Cristo foi a morte deles, e que pelo Teu poder, Pai, Jesus não ficou na morte, mas ressuscitou dentre os mortos para nos dar uma nova vida, novo nascimento. Revela isso, é o Senhor quem faz, é só o Senhor quem faz, revela essa verdade. Eu te peço, Pai, te agradeço por essa esperança, no nome de Jesus. Amém e amém.